Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num daqueles quebra-cabeças filosóficos que, na verdade, está escondido no nosso dia-a-dia. A pergunta parece super simples, mas as suas implicações, bem, são surpreendentemente profundas. Como é que uma coisa pode mudar e ainda assim continuar a ser a mesma coisa? Vamos a isso. Vamos pensar nisto com um exemplo prático. Um guarda-louça. Pinta-se de outra cor. A cor mudou, claro, é uma propriedade diferente. Mas o objeto em si é o mesmo, não é? Ou será que não? É mesmo esta pergunta que vem direitinha do nosso material de base que vai dar o pontapé de saída para esta nossa investigação. Então, para tentarmos desvendar este mistério, o nosso roteiro é este. Primeiro, vamos olhar para o paradoxo no nosso dia-a-dia. Depois, vamos investigar uma pista que está escondida na nossa própria linguagem. A seguir, apresentamos uma ferramenta lógica fundamental, a lei de Leibniz, e vamos testar os seus limites com alguns contra-exemplos. E, por fim, vamos enfrentar o enigma mais difícil de todos, o da ameba, que nos vai deixar, bem, com uma questão em aberto. E pronto, é aqui que a coisa começa a ficar mesmo interessante. Todos nós sentimos que as coisas sobrevivem à mudança. Uma pessoa corta o cabelo, mas continua a ser a mesmíssima pessoa, certo? Parece óbvio. O problema é que a lógica pura e dura pode sugerir algo completamente diferente. Vamos lá ver a lógica por trás disto, passo a passo. Se um objeto muda, passa a ter propriedades diferentes, certo? Se tem propriedades diferentes, então já não é o mesmo objeto, é um objeto novo. A conclusão inevitável, o objeto original deixou de existir. Isto soa completamente absurdo, não soa? Mas, então, onde é que está o erro no raciocínio? Ok, a nossa primeira grande pista para resolver isto está, curiosamente, numa das palavras mais simples e que mais usamos todos os dias. O verbo ser, ou a palavra é. A sua simplicidade esconde uma ambiguidade que é absolutamente crucial para o nosso problema. E aqui vemos a diferença de uma forma muito clara. Quando dizemos a mesa é vermelha, estamos a usar o é para atribuir uma característica, uma propriedade à mesa. É o é da predicação. Mas quando alguém diz eu sou o Graham Priest, o que está a dizer é outra coisa. Está-se a afirmar que a pessoa que fala e a pessoa com aquele nome são uma e a mesma entidade. É o é da identidade. São dois usos completamente diferentes. Ok, agora que já percebemos esta nuance da linguagem, estamos prontos para ir buscar a nossa ferramenta principal para lidar com isto da identidade. E essa ferramenta é a chamada Lei de Leibniz. E a ideia central é esta. A lei é incrivelmente poderosa na sua simplicidade. Diz que se duas coisas são verdadeiramente a mesma, então não pode haver absolutamente nada que as distinga. Elas têm de partilhar todas, mas mesmo todas, as suas propriedades. Se encontrarmos uma única coisinha que uma tem e a outra não, então não são a mesma coisa. É uma regra de tudo ou nada. Vamos ver isto a funcionar na prática, que é mais fácil. Se o João é a mesma entidade que a pessoa que ganhou a corrida, e se a pessoa que ganhou a corrida tem a propriedade de ter recebido um prémio, então, pela lei de Leibniz, podemos simplesmente trocar um pelo outro. A conclusão de que o João recebeu um prémio é logicamente sólida. Simples, não é? E super eficaz. Claro que isto seria demasiado fácil se não houvesse uns quantos mas, não é? Em filosofia é sempre assim. A lei de Leibniz parece ter alguns contra-exemplos que, à primeira vista, parecem deitar tudo por terra. Vamos ver se ela se aguenta. Ora, aqui está um caso clássico. Nós sabemos que o João é a pessoa que ganhou a corrida. E a Maria sabe que quem ganhou a corrida levou um prémio para casa. Mas ela pode não fazer a mínima ideia de que foi o João. Portanto, parece que não podemos simplesmente substituir o João por a pessoa que ganhou a corrida naquilo que a Maria sabe. Então o que é que se passa aqui? A lei está furada? Não, calma, a lei aguenta-se. A questão é que ser sabido pela Maria não é uma propriedade real do João. É uma característica do estado mental da Maria, uma relação entre ela e a informação. A lei de Leibniz só se aplica a propriedades intrínsecas dos próprios objetos. Portanto, a nossa regra de ouro sobrevive a este desafio. E aqui temos outro aparente problema. Uma estrada. Uma parte é alcatroada, outra parte é de terra batida. Como é que a mesma estrada pode ser alcatroada e de terra batida ao mesmo tempo? Parece uma contradição. Mas a solução, como vemos, está em sermos mais precisos. A estrada não tem a propriedade de ser alcatroada e ponto final. Ela tem a propriedade de ser alcatroada aqui e a propriedade de ser de terra batida ali. Ambas as coisas podem ser verdade sobre a mesma estrada, sem qualquer contradição. Pronto, depois de resolvermos estes casos, parece que estamos safos, mas é agora que vem o verdadeiro teste de fogo. Um paradoxo que vem da biologia e que vai levar a nossa compreensão da identidade ao limite absoluto. Mas antes de entrarmos no paradoxo da ameba, temos que perceber uma coisa muito importante que resulta desta lei. Se x e y são idênticos, partilham todas as propriedades. Uma dessas propriedades é, por exemplo, ser idêntico a x para sempre. Se y tem de ter essa mesma propriedade, então y tem de ser idêntico a x para sempre. Ou seja, a identidade, uma vez que existe, parece que tem de ser permanente. E agora, olhem bem para esta linha do tempo. Temos uma ameba, vamos chamar-lhe A. Ela vai dividir-se em duas, a B e a C. Antes da divisão, é óbvio que a ameba que vai dar origem a B é a A. E a ameba que vai dar origem a C também é a A. Pela nossa lei, se B é A e C é A, então B e C têm de ser idênticas, certo? Eram a mesma coisa. Mas depois da divisão, pum, temos a B e a C. Claramente duas amebas separadas. Já não são idênticas. Espera aí, como é que isto é possível? Duas coisas que eram idênticas, agora já não são. A nossa grande lei de Leibniz parece que acabou de ir pela janela abaixo. Este enigma da ameba é daqueles que tira o sono aos filósofos. E o pior é que não há uma resposta fácil para isto. Todas as tentativas de solução parecem criar ainda mais problemas do que aqueles que resolvem.
Por exemplo, podíamos dizer que B era só uma parte de A? Não, não funciona, porque as amebas são organismos unicelulares, não têm partes que sejam elas próprias amebas. Ok, então e se dissermos que B e C só passaram a existir no momento da divisão? Também não parece certo, porque se a C morresse durante o processo, todos diríamos que a B por é a ameba original, a A. E se dissermos simplesmente que B é um objeto completamente novo? Bem, aí voltamos à estaca zero, ao nosso problema do guarda-louça. E por isso o mistério continua. Começámos com um simples guarda-louça pintado e acabámos com uma ameba que parece desafiar uma das leis mais básicas da lógica. Este enigma deixa-nos a pensar numa questão fundamental. Se a identidade não é esta coisa fixa e permanente que pensávamos, o que é que nos liga ao nosso eu de ontem ou ao nosso eu de amanhã? Pois, se calhar, a resposta não é nada simples.